Olá pessoal, posição relativa entre duas retas. É um resumo. Duas retas RS contidas no plano são paralelas ou concorrentes. São paralelas quando possuem a mesma inclinação. São paralelas quando possuem o mesmo coeficiente angular, né? Quando os coeficientes angulares de uma e da outra são iguais, então isso me garante que são retas paralelas. Elas podem ser, paralelas ou concorrentes. Reta concorrente é uma reta que se cruza em algum lugar. Retas concorrentes, elas têm inclinações diferentes, né? O coeficiente angular de uma é diferente do coeficiente angular da outra. E elas também podem ser retas concorrentes, mas de uma forma especial, né? Elas podem se cruzar formando um ângulo de 90 graus. Aí eu digo que são retas perpendiculares, são concorrentes e perpendiculares. Agora vamos olhar as condições para que tudo isso aconteça, né? Então, a primeira condição é a condição de retas paralelas, né? R é paralela a S, C e somente C, o M de uma for igual ao M da outra. O coeficiente angular de uma for igual ao coeficiente angular da outra. Se eu consigo observar que o coeficiente angular de uma é igual ao da outra, então isso me garante que são retas paralelas. Elas podem ser também paralelas de uma maneira especial. Elas podem ser paralelas e coincidentes. Isso quer dizer que elas possuem o mesmo coeficiente angular e também possuem o mesmo coeficiente linear. Então, se elas têm o mesmo coeficiente angular e o mesmo coeficiente linear, elas são retas paralelas e coincidentes. É como uma reta em cima da outra. Agora, falar de retas concorrentes, retas que se cruzam, a condição que eu tenho que observar é simples. O m de uma tem que ser diferente do m da outra. O coeficiente angular de uma tem que ser diferente do coeficiente angular da outra. Se eu olhei para o coeficiente angular de uma reta, da reta R, e olhei para o coeficiente angular da reta S e vi que são diferentes, ora, são retas concorrentes. Elas têm as inclinações são diferentes, elas vão se cruzar em algum lugar aí, né? E podem se cruzar também formando um ângulo de 90 graus. Para que isso aconteça, quando eu multiplicar o coeficiente angular de uma, né, multiplicar pelo coeficiente angular da outra e o resultado for menos 1, isso me garante que são retas perpendiculares. Agora vamos resolver um exercício aqui como exemplo. Então, qual a posição da reta R de equação R é 15x mais 10y menos 3 igual a zero em relação à reta S de equação 9x mais 6y menos 1 igual a zero? Ambas estão na forma geral da reta, né? Na equação geral da reta. E o meu objetivo é transformar a equação geral para a equação reduzida. Dessa maneira eu consigo visualizar o m. Dessa maneira eu não consigo, mas dessa maneira eu consigo. Então, está aqui a reta R, está aqui a reta S, e eu vou transformar da equação geral para a equação reduzida. É só uma questão de arrumar. Só uma questão de arrumar. Vamos lá. Vamos fixar o termo com y. O termo com y permanece aí. Deixa ele quietinho aí. Então está aqui, 10y. E o restante passa para o outro lado com o sinal trocado. Então, o mais 15 vai ficar menos 15x e o menos 3 vai ficar mais 3. Agora, o 10 que está multiplicando y, ele vai passar dividindo todo mundo aqui do outro lado. Então, vai ficar y menos 15x mais 3 e todo mundo dividido por 10. Todo mundo dividido por 10. Agora, está vendo essa fração aqui? Vamos simplificar. Dá para dividir em cima e embaixo por 5. Então, vou dividir aqui por 5, aqui por 5
e já resolve a coisa. Então, y vai ser menos 15 dividido por 5 é menos 3. E 10 dividido por 5 é 2. E no final fica a mesma coisa. Aqui, x aqui, né? Ó, da equação geral, passei para a equação reduzida. E olha o que apareceu aqui, o meu m, né? Meu m já está aqui. Deixa eu colocar aqui, o m aqui é menos 3 sobre 2. Está aqui. Agora vamos partir para a reta S. A equação dela está aqui. Fixa o termo com y, está aqui. E o restante para o outro lado com o sinal trocado. Então vai ficar 9x vai ficar menos 9x e menos 1 vai ficar mais 1. O 6 que está multiplicando o y vai passar dividindo todo mundo do outro lado. Então vai ficar y igual a menos 9x mais 1 e todo mundo dividido por 6. Todo mundo dividido por 6. Vai ficar y igual a... Aí está vendo a fração aqui? Vamos dividir tudo por 3, para simplificar tudo aqui. Aqui dá para dividir tudo por 3. Então vai ficar menos 9 dividido por 3 é menos 3. E 6 dividido por 3 é 2. X e mais 1/6. Olha o que apareceu aqui. O meu m. Aqui o m é menos 3 sobre 2. Agora, esse m é igual a esse? Sim, claro. Então são retas paralelas.